4.750 aeronaves destruídas. Esse foi o saldo de perdas do B-17 em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Com 10 tripulantes em cada avião, o cálculo revela uma realidade brutal. Como era operar a máquina mais perigosa do mundo? À primeira vista, uma fortaleza impenetrável, mas na prática, um alvo metálico em meio ao fogo antiaéreo. O Boeing B-17 detinha uma das taxas de desgaste mais altas da história militar. No quadro, o interior apertado, o cheiro de óleo e o som constante dos motores. Cada decolagem era uma aposta contra a morte. Tudo mudou após a Primeira Guerra Mundial. As potências globais entenderam que o combate no barro das trincheiras era obsoleto. As estratégias migraram para o céu. Militares focaram em armas avançadas e os bombardeiros surgiram como a peça central do tabuleiro. A lógica era direta. Estrategistas acreditavam que formações de bombardeiros podiam romper qualquer defesa inimiga. O objetivo era paralisar o adversário antes mesmo do primeiro soldado pisar em terra. 1934. O Corpo Aéreo dos Estados Unidos decidiu modernizar sua frota. Eles queriam eliminar os aviões antigos, feitos de tecido e madeira. A ordem era clara: criar um bombardeiro de longo alcance inteiramente de metal. As especificações eram exigentes para a época. A aeronave precisava voar a 400 km por hora. Deveria atingir 3.000 metros de altitude e cobrir 3.200 km sem reabastecer. O governo impôs uma condição dura. As empresas deveriam financiar seus próprios protótipos. O vencedor levaria um contrato para produzir 220 unidades. Para muitos, era um risco financeiro suicida. Nesse período, a Boeing estava à beira da falência. A empresa decidiu arriscar tudo o que restava em um único projeto. Eles chamaram o protótipo de Modelo 299. O resultado foi o primeiro bombardeiro quadrimotor totalmente metálico da América. No vídeo, observa-se a escala massiva da fuselagem em comparação aos modelos anteriores. O avião entregou muito mais do que o exército pediu. Não havia margem para erro. Se o projeto falhasse, a Boeing desapareceria. Mas o modelo 299 voou e assim nasceu a lenda da Fortaleza Voadora. A história foi interrompida pelos custos humanos que viriam a seguir. Uma fortaleza voadora. O apelido surgiu quando um jornalista viu as diversas posições de metralhadoras no avião. O nome pegou imediatamente, mas o começo do projeto foi marcado por um desastre absoluto. O protótipo da Boeing caiu logo após a decolagem. 2 pilotos morreram no impacto. Por causa desse acidente, a Boeing perdeu o grande contrato militar. O exército escolheu o modelo Douglas DB-1 e encomendou 133 unidades. Por que a Boeing continuou no jogo? O exército decidiu comprar um pequeno lote de teste, batizado de YB-17. Os engenheiros não pararam de trabalhar. Eles fabricaram apenas 10 dessas aeronaves iniciais. Ninguém previa que o cenário mudaria drasticamente em setembro de 1939. A Europa entrou em guerra. No Pacífico, a tensão com o Japão aumentava a cada dia. Os Estados Unidos observavam o conflito e perceberam um erro estratégico. Eles precisariam de muitos bombardeiros e precisariam agora. A Douglas enfrentava problemas graves de produção. Seus aviões eram fracos e lentos para as novas exigências de combate. Naquele momento, o B-17 da Boeing era o único bombardeiro pesado operacional disponível. O problema era a quantidade. Havia apenas 30 unidades prontas em todo o país. Sem outra opção, o governo liberou verba ilimitada para a Boeing. A ordem era acelerar a produção imediatamente. Os técnicos começaram a instalar novas torres de metralhadoras. Eles preparavam o B-17 para o que estava por vir. Cerca de 20 dessas unidades foram enviadas para a Força Aérea Real Britânica. Outra tragédia aconteceu no caminho. Um dos aviões sofreu uma falha elétrica e caiu durante a travessia. Mas o verdadeiro desastre ainda estava por vir no campo de batalha. O primeiro teste real foi um ataque a um centro de construção naval na Alemanha. No vídeo, nota-se o caos. As armas travaram devido ao frio extremo em alta altitude. As bombas caíram a quilômetros de distância do alvo. Os caças alemães apareceram em seguida. As versões iniciais tinham falhas críticas de defesa. Não existiam atiradores na cauda. A maioria das armas era de calibre 30, muito leves para derrubar aviões inimigos. Os pilotos da Luftwaffe eram os mais experientes do mundo na época. O resultado foi um massacre. No quadro, fuselagens rasgadas como papel. Esses aviões não tinham blindagem em partes vitais.
Fragmentos de artilharia antiaérea perfuravam o metal durante o dia. Mangueiras de óleo e combustível eram cortadas. Os tripulantes eram atingidos dentro da aeronave. As primeiras missões foram um fracasso tático. Inexperiência, estratégias ruins e erros de design custaram caro. Os aliados estavam aprendendo a guerra de bombardeio na prática. O preço desse aprendizado foi contado em centenas de vidas perdidas a cada voo. A situação ficou insustentável. Os britânicos decidiram retirar o B-17 de operação na Europa. Enquanto isso, os americanos começavam a enviar suas unidades para o outro lado do mundo, no Pacífico. Dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor mudou tudo. Naquela manhã, 12 bombardeiros B-17 foram pulverizados ainda no chão antes mesmo de decolarem. Por que a Flying Fortress demorou a reagir? O comando hesitou, mas o contra-ataque veio rápido. A aeronave começou voando missões de reconhecimento sobre o Pacífico. Pouco tempo depois, as comportas se abriram. O B-17 despejou suas primeiras bombas contra um comboio naval japonês, mas o verdadeiro teste não seria no oceano. O palco seria a Europa. Ali, as tripulações enfrentariam as missões mais letais da história da aviação. O plano era claro: destruir a infraestrutura alemã. Para isso, os Estados Unidos criaram a 8ª Força Aérea na Inglaterra. Eles se uniram à Royal Air Force britânica para uma ofensiva conjunta. O objetivo era atravessar o Canal da Mancha e atingir o coração da máquina de guerra nazista. Na mira estavam refinarias de petróleo, estaleiros de submarinos e fábricas de aviões. No entanto, o foco mudou. Surgiu o conceito de bombardeio de terror. Na prática, o alvo eram cidades e civis. A intenção era quebrar o moral da população e forçar uma rendição incondicional. Os alemães reagiram com violência. Os britânicos aprenderam rápido que voar de dia era uma sentença de morte. Eles passaram para os ataques noturnos, sacrificaram a precisão para escapar dos caças e da artilharia antiaérea. Mas os americanos se recusaram a mudar. Eles mantiveram os bombardeios diurnos. Acreditavam que formações cerradas e metralhadoras, calibre .50 apontadas para todos os lados, garantiriam a defesa. Eles confiavam na mira Norden. Era um segredo militar absoluto. Um dispositivo que calculava a trajetória exata da queda das bombas. No quadro, o bombardeador assume o comando. Através de um sistema primitivo de piloto automático, ele guiava o B-17 durante o ataque final. Mas a teoria falhou. Estima-se que no início da guerra, 80% das bombas erraram o alvo. O vento, o gelo e o fogo inimigo atrapalhavam os cálculos. Isso forçou os aliados a bombardearem 24 horas por dia. Parecia uma estratégia perfeita, mas a realidade foi brutal. As perdas nas missões diurnas foram catastróficas. O comando americano quase cancelou o programa inteiro mais de uma vez. O custo em vidas humanas era insustentável. Por que tantas tripulações de B-17 estavam sendo abatidas? A resposta estava na tática alemã. Eles encontraram o ponto fraco da fortaleza. 3 fatos sombrios explicam o massacre nos céus da Europa. 2 deles envolvem diretamente a evolução da defesa alemã. Por que os bombardeiros americanos caíam em números recordes? A resposta era a falta de proteção. No início da guerra, os generais acreditavam que o B-17 voaria sozinho. Caças da época não tinham combustível para missões profundas no território inimigo. Eles acompanhavam os bombardeiros por alguns quilômetros e depois faziam a curva de volta. Nesse momento, o isolamento era total. Sem escolta, o B-17 virava um alvo fixo sobre a Alemanha. Caças de longo alcance só chegaram muito depois. Até lá, as perdas já eram catastróficas. A Luftwaffe se adaptou com velocidade letal. Os alemães equiparam seus caças com canhões pesados e mudaram a tática de combate. Os pilotos aprenderam a atacar em mergulhos coordenados ou em investidas frontais de alta velocidade. No final da guerra, o cenário piorou. Eles introduziram foguetes Arar e os primeiros caças a jato da história, como o Messerschmitt Me-200 e 62. Mas os bombardeiros também revidavam. O exército adicionou torres na cauda, no dorso, e espalhou metralhadoras Browning .50 pela fuselagem. A posição do artilheiro de cauda tornou-se a mais mortal. No quadro da câmera, nota-se: a cauda é uma plataforma de tiro estável. O artilheiro não precisava calcular o desvio do alvo como os atiradores laterais. Ele apontava as 2 metralhadoras diretamente para quem vinha de trás. Por isso, os artilheiros de cauda carregavam a maior parte da munição da aeronave.
Mas os caças eram apenas metade do problema. A outra metade vinha do chão, o flak. O canhão antiaéreo padrão de 88 mm disparava projéteis de 10 kg em altíssima velocidade. O alcance era suficiente para atingir as formações de bombardeiros em grandes altitudes. As baterias alemãs ajustavam os fusíveis de tempo para que a explosão ocorresse exatamente no meio dos aviões. O resultado era uma chuva de estilhaços de aço. Esses fragmentos rasgavam a blindagem fina do B-17 como se fosse papel. Eles cortavam linhas de combustível, destruíam cabos de controle e causavam ferimentos terríveis no corpo humano. A tecnologia alemã era precisa. Eles utilizavam o comando Gerät, um computador analógico de controle de fogo. O sistema trabalhava com telêmetros ópticos de 4 metros e dados de radares Würzburg. Essa máquina calculava o ângulo de tiro e o tempo de detonação em tempo real. O computador processava alcance, velocidade e altitude. Depois, enviava as coordenadas por cabos elétricos para cada canhão da bateria. Na prática, 4 ou mais canhões de 88 mm funcionavam como um único sistema coordenado. O céu era preenchido por explosões milimétricas. Não havia para onde fugir. Assim, o ar se tornava uma armadilha de metal e fogo. Os canhões antiaéreos estavam posicionados exatamente na rota dos bombardeiros. Derrubar um avião, no entanto, não era uma tarefa simples. O artilheiro precisava processar dados complexos usando uma tecnologia primitiva para os padrões atuais. Enquanto isso, o alvo alterava a velocidade e a direção constantemente. Havia um fator crítico: o tempo. Uma granada levava entre 20 e 30 segundos de voo para atingir a altitude dos bombardeiros. Por causa disso, a cada meio minuto, as formações aliadas mudavam levemente o curso ou a altitude. Essa manobra tornava o trabalho dos alemães quase impossível. Como os bombardeiros voavam de forma imprevisível por estratégia, até uma salva de tiros perfeitamente calculada podia errar o alvo por completo. Mas os alemães reagiram. Eles introduziram radares avançados e sistemas de controle de tiro mais precisos. Por que os aliados não foram aniquilados? A resposta está na tecnologia. Eles contra-atacaram com medidas eletrônicas e interferência de radar. A guerra se transformou em um duelo técnico constante. De um lado, os alemães refinavam a integração de seus radares. Do outro, os aliados lançavam fitas metálicas de chaff e ruídos eletrônicos para cegar as baterias inimigas. Foi um jogo de gato e rato que nunca parava. No entanto, havia um momento de vulnerabilidade total. Durante a corrida de bombardeio, os aviões perdiam a liberdade de manobra. Para garantir a precisão das bombas, a formação precisava voar em linha reta e manter o nível por um curto período. Na prática, eles se tornavam alvos estáticos para a artilharia antiaérea. Ao perceberem isso, os alemães mudaram a tática. Eles pararam de buscar o tiro de precisão e passaram a focar no volume. O objetivo era saturar o espaço aéreo com o máximo de explosivos possível. Se disparassem centenas de granadas ao mesmo tempo, a probabilidade estatística garantia que alguns aviões seriam atingidos. Tudo se tornou aleatório e aterrorizante. No vídeo, percebe-se o isolamento das tripulações. Não havia nada que os homens a bordo pudessem fazer. Eles apenas seguiam o curso e torciam para que 1,20 m de largura. Esse era o espaço total dentro da torre esférica do bombardeiro. Lá dentro, o atirador operava em condições desumanas. O espaço era tão reduzido que ele não podia sequer vestir o próprio paraquedas. O equipamento ficava guardado do lado de fora na fuselagem do avião. Como sair dali em uma emergência? Primeiro, o soldado precisava girar a torre manualmente. Ele devia alinhar a pequena escotilha da esfera com a abertura da aeronave. Depois, precisava que alguém o puxasse para dentro. Só então ele colocava o paraquedas para finalmente saltar. Imagine realizar essa operação com o bombardeiro em chamas, ou enquanto o avião girava em espiral em direção ao solo. Na prática, quase ninguém aceitava essa posição voluntariamente. Os caças inimigos sabiam do perigo. Aquela torre era a maior ameaça para os ataques por baixo. Por isso, o atirador da esfera era quase sempre o primeiro alvo a ser eliminado. Existe um registro brutal sobre esse destino. Um poema escrito por um desses soldados descreve o fim do serviço. Ele afirmou que, ao retornar à base, o atirador foi removido da torre com uma mangueira de água. Isso não era uma força de expressão, era um fato técnico. As tripulações viam o que um tiro de canhão de 30 mm ou um estilhaço de artilharia antiaérea fazia com o corpo humano.
No quadro, a cena era de horror puro. Muitos sobreviventes voltaram com traumas psicológicos permanentes. Eles viram os corpos de amigos transformados em algo que a linguagem não consegue descrever. Estatística de combate. Os atiradores laterais tinham a maior chance de serem atingidos. Eles operavam 2 metralhadoras calibre 50 em janelas abertas no meio da fuselagem. Entre o soldado e o fogo inimigo, havia apenas o vento congelante. Modelos posteriores receberam proteções de acrílico. Foi o máximo que conseguiram em termos de proteção. O conforto era inexistente. As cabines não eram pressurizadas devido às limitações tecnológicas da época. A 25 mil pés de altitude, o oxigênio é quase inexistente. Se a máscara falhasse, o tripulante perdia a consciência em menos de 60 segundos. A temperatura externa atingia 51 graus negativos. Os homens usavam trajes pesados aquecidos eletricamente. O sistema era instável. Ou parava de funcionar, ou aquecia até queimar a pele. Tocar em qualquer metal sem luvas era um erro fatal. O metal arrancava a pele instantaneamente. Casos de congelamento de membros eram comuns em todas as missões. Se o sistema central de oxigênio falhasse, restavam apenas os cilindros portáteis. Eram pequenas garrafas com suprimento limitado. O tempo era suficiente apenas para uma descida de emergência até uma altitude respirável. Mas saltar de paraquedas nessas condições não era uma tarefa simples. 1 em cada 4 chances de sobrevivência. Esse era o cálculo real para quem saltava de um B-17 sobre solo inimigo. O paraquedas não era uma garantia, mas a última tentativa desesperada. Por que as chances eram tão baixas? O avião era uma fortaleza de metal, mas também uma armadilha. A maioria dos tripulantes acabava capturada ou morta antes de tocar o solo. O bombardeiro possuía saídas específicas: o alçapão do nariz, as portas do compartimento de bombas, a escotilha lateral e uma abertura na cauda. À primeira vista, rotas de fuga, mas na prática, barreiras intransponíveis. Quando o avião entrava em parafuso ou pegava fogo, o metal se retorcia. As portas travavam sob a pressão do vento. As chamas bloqueavam os acessos internos. No vídeo, nota-se, o espaço interno é mínimo, mal permitindo o movimento de um homem equipado. O atirador da torre de bola não carregava paraquedas dentro da cabine. O atirador da cauda deixava o seu preso à parede da fuselagem logo atrás dele. Alcançar o equipamento durante um incêndio era quase impossível. O calor derretia as tiras de fixação. Muitos homens saltavam no vazio sem nada. Às vezes, o paraquedas era destruído por estilhaços de artilharia. Outras vezes, a força centrífuga do avião em queda jogava o soldado para fora antes que ele pudesse agarrar o kit. Havia uma escolha brutal. Alguns soldados preferiam saltar para a morte certa no impacto do que serem queimados vivos dentro da fuselagem. Eles escolhiam o abismo para fugir do fogo. Fevereiro de 1944. Esse período ficou conhecido como a Semana Grande. Em apenas 7 dias, 244 bombardeiros foram derrubados. 33 caças de escolta também caíram. O saldo foi devastador. 2.600 homens foram mortos, feridos ou capturados em uma única semana. Houve-se apenas o silêncio nos alojamentos vazios após as missões. Mas o sacrifício gerou resultados. Esses ataques garantiram a superioridade aérea dos aliados sobre a Europa. A Luftwaffe, a força aérea alemã, começou a entrar em colapso. As bombas atingiram o ponto vital, o combustível. Sem gasolina, o exército alemão paralisou em todas as frentes. Tanques alemães eram explodidos pelas suas próprias tripulações por falta de suprimentos e peças. Estima-se que a campanha encurtou a guerra em 1 ano. Mas o preço foi pago com o sangue de dezenas de milhares de aviadores e centenas de milhares de civis no solo. A morte também vinha de dentro. Voar em formação era um desafio técnico mortal. Para os pilotos, a parte mais difícil não era o combate, mas a decolagem. Os aviões partiam da pista em intervalos de apenas 30 segundos. Enquanto um B-17 ainda lutava para ganhar altitude, o próximo já estava acelerando logo atrás. A margem de erro era 0. Eles precisavam montar formações em V com 18 aviões, número que depois subiu para 36. Tudo isso acontecia sob o nevoeiro denso e as nuvens baixas da Inglaterra. A visibilidade era quase nula. O risco de colisão no ar era constante. Muitos aviões explodiam antes mesmo de cruzarem o Canal da Mancha. Muitos acidentes aconteceram no escuro. Assim terminou a contagem de corpos de muitos esquadrões. 5.000 mortos.
Esse foi o preço pago antes mesmo do primeiro tiro de combate. Aviões colidiam uns contra os outros dentro de nuvens densas. Pilotos jovens e inexperientes tentavam dominar máquinas pesadas em condições extremas. O treinamento por si só aniquilou milhares. Estima-se que 5.000 tripulantes de B-17 morreram em acidentes em solo americano. Eles sequer chegaram às bases na Inglaterra. Por que voar em formação era tão vital? Parecia um suicídio coletivo. Mas a lógica era matemática. A formação era a única barreira contra os caças alemães. Estudos do pós-guerra confirmam os dados. Metade de todos os B-17 abatidos eram aeronaves que haviam saído do grupo. À primeira vista, era uma escolha do piloto, mas na prática, era uma sentença de morte. Às vezes a disciplina quebrava sob fogo inimigo. Na maioria das vezes, porém, a formação era despedaçada por baterias antiaéreas pesadas. Falhas mecânicas ou danos severos deixavam os bombardeiros para trás. Uma aeronave isolada virava um alvo fácil. Por isso, voar colado ao vizinho era obrigatório. A formação criava campos de tiro sobrepostos, era uma fortaleza voadora de metal e pólvora, mas a proteção vinha com um custo alto. No quadro, centenas de aviões ocupando o mesmo espaço. Um único projétil de flak poderia atingir vários bombardeiros simultaneamente. Um avião danificado perdia o controle e colidia com os outros. O caos era absoluto. Ouve-se o som constante de centenas de metralhadoras disparando ao mesmo tempo. O fogo amigo era uma realidade constante. Durante ataques de enxames de caças, o pânico tomava conta. Os B-17 possuíam travas de segurança para evitar disparos contra a própria fuselagem. O mecanismo falhava. Com aviões por todos os lados, os artilheiros atiravam diretamente na direção dos companheiros. As travas quebravam e artilheiros atingiam as próprias asas por acidente. Não havia ordem. O controle era uma ilusão no meio da fumaça e do aço rasgado. Manter a posição nessas condições era uma tarefa quase impossível. O medo era o único passageiro constante em cada cabine. Mas o pior ainda estava por vir. Os comandos foram dados. Era o início das missões mais ousadas de todas. Começavam os ataques à luz do dia. Berlim era o alvo mais perigoso da Europa. A capital da Alemanha nazista contava com a defesa mais densa de todo o Terceiro Reich. O cinturão defensivo era composto por baterias antiaéreas pesadas e torres de concreto massivas, conhecidas como torres flak. Essas estruturas suportavam impactos diretos de bombas de 500 quilos sem sofrer danos estruturais. Os alemães mobilizaram cada recurso disponível para proteger o centro do poder. Por que os aliados insistiam em atacar Berlim de dia? A precisão era necessária, mas o custo era extremo. 6 de março de 1944. Foi a data do primeiro grande ataque diurno contra essa capital. O resultado foi um massacre nos céus. 69 bombardeiros americanos foram derrubados em apenas 24 horas. Esse número representa a maior perda sofrida pela 8ª Força Aérea em um único dia de operação. No vídeo, observa-se o céu coberto por fumaça preta de explosões antiaéreas. Apesar das perdas, os bombardeiros cumpriram a missão. 160 caças alemães foram destruídos no ar. Grandes setores de Berlim terminaram o dia em chamas, mas isso era apenas o começo. Nos anos finais do conflito, o desespero tomou conta da Luftwaffe. Os pilotos alemães criaram unidades especiais de abalroamento. A ordem era simples e brutal. Quando a munição acabava, o piloto deveria lançar seu próprio avião contra o B-17. Era a versão alemã das táticas kamikaze. Nota-se um detalhe técnico. Não eram acidentes, eram colisões deliberadas. Vários desses ataques suicidas foram registrados, especialmente em 1945. A Alemanha estava colapsando e a morte era a única arma que restava. Não havia caminho de volta. Ao longo da guerra, os números do Flying Fortress impressionam. As tripulações dispararam mais de 90 milhões de projéteis de calibre .50. Eles derrubaram mais de 18.000 aeronaves alemãs. Além disso, despejaram 1/3 de todas as bombas aliadas na Europa. Isso equivale a cerca de 530.000 toneladas de explosivos. À primeira vista, máquinas de destruição imbatíveis, mas na prática, caixões voadores. O preço da vitória foi devastador. 250.000 homens voaram nos B-17 durante o conflito. Desse total, mais de 46.000 foram mortos, feridos ou capturados. Poucas funções na história militar foram tão letais para quem as exercia.
O Tribunal da Guerra não deu margem para erro.